Formação Crato, acervo paleontológico da região do Cariri, sul do Ceará. É berço de uma grande descoberta paleontológica. Lá, um grupo de cientistas do Brasil e Argentina descobriram no município algo curioso para a história do passado. Um pássaro até então desconhecido que levou à definição de um novo gênero e uma nova espécie. Este foi então denominado Cariri aves meter. O fóssil do animal foi encontrado na mina Pedra Branca, no município de Nova Olinda. De acordo com o estudo, ele viveu na era do Cretáceo Inferior, período entre 145 milhões e 100,5 milhões de anos atrás. Ainda, os fósseis do Crato são de extrema importância, principalmente os de plantas da formação Crato. Isto porque estes nos contam uma história sobre o longo período de domínio dos vegetais com sementes nuas, as gimnospermas, e como foi o surgimento das primeiras plantas com flores, as angiospermas. As primeiras angiospermas teriam surgido do cinturão árido do planeta, há cerca de 120 milhões de anos atrás, onde então se localizava a bacia do Araripe. Mas as angiospermas não evoluíram sozinhas. Elas tiveram a colaboração de parceiros muito importantes, os insetos. Dentre os insetos preservados na formação Crato, os besouros foram fundamentais na evolução das plantas modernas. A preferência destes por plantas que possuem flores os ajudou na conquista do ambiente terrestre, chegando assim a atingir números de 350 mil espécies, representando cerca de 40% dos insetos atuais. O Ceará é a região do Brasil mais rica em fósseis, especialmente na Chapada do Araripe. Essa região, que pertence à Bacia do Araripe, é mundialmente famosa por seus fósseis que são incrivelmente preservados, datados do período Cretáceo, cerca de 110 milhões de anos atrás. Entre os fósseis encontrados nessa região, destacam-se fósseis de peixes, pterossauros, plantas e até insetos. A Chapada do Araripe era uma grande lagoa de água doce no período Cretáceo, com condições ideais para a fossilização. O destaque vai para a Formação Santana, uma das mais importantes camadas fossilíferas da região. As águas dessa lagoa eram ricas em carbonato de cálcio, que contribuía para a preservação não só dos ossos, mas também de tecidos moles como escamas, pele e até órgãos internos. Isso resultou em fósseis com detalhes impressionantes. A maior parte dos fósseis encontrados na Chapada do Araripe são de peixes. Espécies como Comptone e Ararips são frequentemente encontradas em excelente estado de preservação, com escamas, nadadeiras e até conteúdos estomacais fossilizados. Outra descoberta impressionante são os fósseis de pterossauros, que eram répteis voadores, como por exemplo a tapejara, que possuíam uma crista peculiar. Esses fósseis eles revelam muitos detalhes anatômicos, como membrana de asas e partes do crânio. Eles são essenciais para entender a diversidade dos pterossauros do Cretáceo. Além dos peixes e pterossauros, fósseis de insetos são um destaque particular. Diversas espécies de libélulas, besouros e até mosquitos foram preservadas com detalhes surpreendentes. Muitas vezes retendo estruturas delicadas, como as asas. Entre as plantas, as samambaias e as coníferas fossilizadas, como a Brachyphyllum, ajudam a recriar a paisagem da época,
oferecendo pistas valiosas sobre o ambiente e o clima daquela era. Infelizmente, a extração ilegal de fósseis é um problema sério na região. Esses fósseis, muitas vezes contrabandeados para o exterior, são um patrimônio inestimável. O Museu de Paleontologia de Santana do Cariri trabalha para proteger e divulgar esse acervo, que é essencial para a ciência e para o desenvolvimento cultural e turístico do Ceará. Os fósseis da Chapada do Araripe são uma verdadeira janela para o passado. Eles nos permitem entender a evolução da vida e os ecossistemas do Cretáceo. Preservar esses fósseis é crucial para que as futuras gerações possam continuar descobrindo os segredos de um mundo há muito desaparecido. A região de Itapipoca possui um grande número de tesouros paleontológicos. Há cerca de 8.000 anos atrás, o município era habitado por uma fauna de mamíferos gigantes, que é conhecido pela ciência como megafauna. Vários fósseis vêm sendo encontrados na região desde muitas décadas, principalmente nos chamados tanques naturais. Os tanques naturais de Itapipoca formam a maior concentração deste tipo de depósito fossilífero no nordeste do Brasil. Os tanques fossilíferos da região de Itapipoca são depressões naturais que se formam na superfície de rochas cristalinas da Idade Pré-Cambriana, sendo de ocorrência muito comum na região nordeste do Brasil. Desde 1961 até hoje já foram identificados mais de 50 tanques no território de Itapipoca, muitos ainda intocados, distribuídos em 5 sítios paleontológicos. Alguns deles já forneceram milhares de ossos e dentes fossilizados de animais e também de algumas espécies associadas. Todo esse material fossilífero coletado compõe uma fabulosa coleção paleontológica com aproximadamente 8.000 peças, a maior parte delas depositadas no Museu de Pré-História de Itapipoca, e uma pequena parte está depositada no Museu Nacional. Os fósseis de vertebrados coletados nas diversas campanhas de escavação já realizadas na região de Itapipoca são representados na sua grande maioria por ossos cranianos e pós-cranianos. A maior parte é fragmentada, bem como os osteodermos e os dentes isolados, eventualmente encaixados em fragmentos de mandíbulas ou maxilas, sendo raras as peças esqueletais inteiras ou articuladas. Dentre os diversos fósseis encontrados na região estão presentes vários ossos da megafauna, como os de preguiças gigantes, tigre dentes de sabre e também a de alguns dinossauros. As várias descobertas ocorridas na região permitem saber como era a vida no passado. A partir dos estudos dos fósseis encontrados, é possível elaborar reconstruções artísticas das espécies que já foram encontradas no município de Itapipoca, como por exemplo a preguiça gigante, que andava sobre 4 patas e possuía 2 metros de altura, mas podia se erguer sobre as patas traseiras para alcançar as folhas mais altas de uma árvore, atingindo 4 metros de altura. Possuía um comprimento de 6 metros e seu peso chegava a 5 toneladas. Este animal foi o maior mamífero terrestre que já viveu no Brasil. O famoso tigre-dente de sabre foi um grande felino que possuía dentes caninos superiores na forma de uma faca curva, com 30 centímetros de comprimento, e usava esses dentes para matar suas presas cortando seus vasos sanguíneos. O mastodonte é um parente bem conhecido dos atuais elefantes, sendo bastante semelhante a eles. Possuía os dentes caninos superiores bastante desenvolvidos, chamados de presas, e andava em manadas. Os cervos gigantes também habitaram Itapipoca, inclusive durante a famosa Era do Gelo. Na imagem vemos um desses cervos ao fundo, do gênero Morenelapus. Porém, não é possível identificar ou classificar o outro, ficando como um cervídeo indeterminado. Aqui podemos observar alguns fragmentos encontrados na mandíbula desses animais, que auxiliaram na sua identificação. O fragmento acima é o fragmento da mandíbula do Morenelapus, e a imagem abaixo é o fragmento da mandíbula de um cervídeo indeterminado. O Atonis era uma preguiça gigante de porte médio que tinha um aspecto geral de outras preguiças extintas, porém com diferenças bem peculiares. Os pés tinham uma garra que era proporcionalmente mais avantajada do que a de outros membros do grupo,
Seu crânio era mais alongado, arredondado e estreito do que o das outras, possuindo saliências às quais se fixavam músculos que garantiam à mandíbula uma possante mastigação. A boca era alongada e estreita. A dentição era bem adaptada para o corte e a mastigação de vegetais. Possuía uma cauda robusta, a qual deveria ser muito útil no equilíbrio durante a caminhada, cujo andar era meio desengonçado, com os pés orientados para dentro. O notrotério, ou preguiça anã, era a menor das preguiças terrícolas extintas. As mãos eram longas e estreitas e possuíam 4 garras. Andava como um tamanduá-bandeira, apoiando-se no dorso da mão e na parte externa dos pés. É possível que subisse em árvores. Tinha uma altura de 80 centímetros, comprimento de 1,5 m e pesava 50 kg. Se alimentava de folhas, brotos e ramagens. O pampatério, ou tatu gigante, possuía garras nas mãos para revolver o solo em busca de alimentos e uma carapaça óssea bastante rígida. Cavavam grandes tocas chamadas crotovinas. Tinha altura de 1 metro, comprimento de 3 metros e chegava a 300 quilos. Se alimentavam de folhas, frutos, raízes e possivelmente insetos. O gliptodonte era um parente dos tatus. Possuía uma carapaça óssea que se constituía numa verdadeira armadura. A cauda era em forma de tubo cônico, que só se movimentava no anel inicial. O toxodonte era um animal semelhante ao hipopótamo, de hábitos anfíbios, ou seja, vivia em terra e na água. Possuía as patas dianteiras bem menores que as traseiras e os dentes incisivos inferiores no formato de uma pá, que se acreditava que era para revolver os fundos das lagoas e rios em busca de comida. Possuía uma pequena corcova e possivelmente formavam manadas. Sua alimentação era à base de gramíneas dos rios e das suas margens. A paleolhama era um animal do grupo das atuais lhamas que habitam a Cordilheira dos Andes. Como é um animal característico de climas frios, se acredita que sua presença em Itapipoca significa que o clima era mais ameno na época em que ele viveu. Seu tamanho era de 1,20 m, seu comprimento era de 1,70 m e chegava a 90 kg. Este animal se alimentava de gramíneas.